Bom dia, Pedro. Bom dia, Thaís. Pois é, o cenário aqui em Minas parece bem definido até então, né? Diferentemente de São Paulo, tudo caminha aqui até agora, pelas pesquisas, para uma eleição em primeiro turno, né? O atual governador, Romeu Zema, tem 47% das intenções de votos, votos totais, né? 47% das intenções de voto. E o segundo colocado, Alexandre Calil, até cresceu um pouco, mas foi a 31% apenas, ou seja, 16 pontos percentuais atrás. Então o cenário hoje em Minas Gerais é de primeiro turno. Se esperava que Calil fosse crescer com a associação a Lula, lembrando que o ex-prefeito da capital é apoiado pelo ex-presidente Lula, e ele realmente cresceu, mas o problema é que o governador Romeu Zema não perde votos, está muito consolidado na liderança até então, o que indica aí um cenário de primeiro turno, porque os outros candidatos, demais candidatos, senador Carlos Viana, por exemplo, que é o terceiro colocado, tem apenas 2% de intenção de voto, ou seja, Zema não é ameaçado aí pelos demais concorrentes, tem uma frente muito consolidada, claro. Ainda temos aí praticamente 2 semanas e meia para as eleições, mas parece não ter um fato novo que possa mudar esse cenário aqui em Minas, né? Então o governador está muito consolidado nessa liderança aqui no estado. A gente também tem perguntado aqui aos jornalistas que estão conosco, falando sobre a eleição estadual, Murilo, o seguinte: cada estado tem a sua característica, cada estado tem ali o seu assunto principal de campanha. Em Minas, qual que é o assunto principal hoje? Pois é, aqui em Minas é uma eleição curiosa, assim, porque como o governador é muito bem avaliado e tal, ele conseguiu fazer uma campanha que parece uma não campanha, né? Ele acabou esfriando, assim, a eleição, e o assunto, a principal crítica ao governador aqui de Minas é a ausência de obras durante a gestão dele. Mas, por outro lado, ele acaba rebatendo que ele colocou as contas em dias. Então, vamos dizer, qual que seria a pauta da eleição, que seria as finanças do Estado. E nesse ponto, o governador alega que ele arrumou a casa, né? Arrumou as finanças, voltou a pagar os servidores em dia, o que não estava ocorrendo na gestão passada de Fernando Pimentel, do PT. Ele acertou a relação com os prefeitos. Então, esse é vamos dizer, se por um lado ele é criticado pela ausência de obras, por outro, ele alega que não pôde fazer obras porque teve que arrumar a casa, teve que pagar os servidores em dia, voltar a pagar o 13º, coisa que o governador anterior não pagou. Então, essa é a pauta, vamos dizer. A pauta é a saúde financeira do Estado. E nesse ponto, o governador está bem, foi favorecido, inclusive, por um acordo que o Estado de Minas Gerais fechou com a Vale, pela tragédia de Brumadinho, em 2019. E esse acordo injetou nas contas do Estado 36 bilhões de reais, né, que permitiu ao governo fazer acordos com prefeituras, né, e hospitais, fazer promessa de um rodoanel para a região metropolitana. Então, assim, ele acabou, mesmo não tendo obras concretas, ele acabou arrumando a casa, né, arrumando as finanças do Estado. Então, esse assunto é um assunto, a saúde financeira de Minas Gerais é o assunto a ser questionado, e nesse ponto o governador vai bem, Thaís. Muito bem, Murilo, em relação aos palanques nacionais e palanques estaduais, nós temos Jair Bolsonaro e Lula, e aí temos Romeu Zema e Alexandre Calil, né, figurando com o maior destaque de votos nas pesquisas todas. Como é que é essa relação aí para os mineiros, né? Claro que a gente não tem uma coerência no voto do eleitor, assim, do ponto de vista prático. A gente tem até tendências, né? Um mais próximo do outro, ali carrega um pouco do eleitorado. Mas não há, é claro, uma equação matemática. Como é que tem sido feita essa divisão aí em Minas Gerais? Os candidatos estão próximos dos palanques nacionais, estão se afastando dos dois políticos. O que você pode contar pra gente? Pois é, Pedro, curiosa a sua pergunta, porque aqui a gente vive uma situação curiosa, né? O Calil abraça o Lula, inteiramente a campanha do Lula, porque ele precisa do Lula. O Lula lidera as pesquisas de intenção de voto aqui em Minas também. Então o Calil precisa desesperadamente do Lula, mas não ocorre essa transferência direta de votos. Eles já fizeram eventos juntos, aqui em Belo Horizonte, fizeram já no interior do estado, em Uberlândia, em Montes Claros, já tiveram eventos juntos. Mas o eleitor mineiro ainda não faz essa transferência direta, né? Hoje é um voto em Lula e um voto em Zema, né? O Calil quer quebrar isso. Ele quer que o voto do Lula venha para ele, não para o governador Romeu Zema, que hoje
consegue ter votos dos eleitores do Lula, mesmo não sendo aliado. Ele até critica o PT, o Romeu Zema, mas ele consegue colher votos de eleitores do Lula. O Calil precisa dessa ligação com o Lula, mas não tem conseguido essa transferência direta, não tem funcionado. Claro, ele cresceu um pouco graças a essa associação do Lula. A propaganda do Calil na TV aqui em Minas é o tempo inteiro a associação dele com o Lula. Às vezes você fica até na dúvida se é campanha para governador ou para presidente, porque ele associa o tempo inteiro o nome e a imagem dele com a do presidente Lula. Mas ainda não funcionou. O eleitor identifica e tal, mas não transfere esse voto diretamente. Por sua vez, o Zema joga em cima do muro. O Bolsonaro queria o apoio declarado do Zema, o Zema não manifestou esse apoio, ele não colou a imagem dele a do Bolsonaro, nem a do Lula, muito menos a do Lula. Mas ele acaba colhendo votos, tanto do bolsonarismo quanto do petismo. Ele consegue, né, ele está nessa postura dele em cima do muro, eleitores de Bolsonaro votam em Zema e eleitores de Lula também votam em Romeu Zema. Por isso essa postura dele, né? Ele fala que ele tem um candidato que é do Partido Novo, que é o Felipe Dávila, que é um nome assim, que não tem chances, né, na corrida presidencial, mas é o que ele tem se escorado para não manifestar apoio aberto a Jair Bolsonaro, apesar dele estar colhendo votos. E é curioso que o Bolsonaro tem um candidato aqui em Minas, o senador Carlos Viana, mas é uma candidatura meio que um palanque pro Bolsonaro. Para o Carlos Viana não funciona, porque não consegue transferir voto nenhum. O eleitor vê em Zema o candidato natural de Bolsonaro, mesmo Zema não dando esse palanque para Bolsonaro aqui em Minas. O Murilo, para a gente terminar, como é que está a corrida ao Senado em Minas Gerais? Pois é, a corrida ao Senado aqui, essa sim é uma grande surpresa, porque quem desponta aí na liderança é um deputado estadual, que ele não é muito... Ele é muito bom de rede social, é um deputado que inclusive se elegeu, é deputado de primeiro mandato, Cleitinho, que é o nome do deputado estadual, ele é do PSC, ele lidera a corrida das intenções de voto e ele é apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro. Mas ele não é um candidato nem de Romeu Zema, nem de Alexandre Calil. É o candidato do Calil e ligado ao Lula é o Alexandre Silveira, que é atualmente senador, e o candidato Zema é um deputado federal, Marcelo Aro, que estão aí em segundo e terceiro lugar, respectivamente. Mas o líder é esse deputado estadual, Cleitinho, que conseguiu essa ligação direta com o Bolsonaro e não tem apoio nem de Zema, nem de Calil, mas hoje ele é a grande surpresa, é o grande azarão aí, e tudo indica que ele vai levar essa corrida para o Senado pelas pesquisas até agora, né? Voto para o Senado, a gente sabe que o eleitor deixa para se decidir mais na reta final mesmo, né? Na última semana, né? Quando você vê as pesquisas para o Senado, você vê um grande número de eleitores que ainda não decidiu o voto. Mas entre aqueles que decidiram, o Cleitinho ele tem cerca de 18% das intenções de voto, enquanto o Alexandre Silveira tem 12% a 13% e o Marcelo Aro está com 10%. Então, se a eleição fosse hoje, o Cleitinho, do PSC, um deputado estadual, estaria eleito para o Senado aí, com associação ao nome de Jair Bolsonaro. Eu lembro que na última eleição a Dilma Rousseff tentou ser candidata ao Senado em Minas e não conseguiu, mesmo com 2 vagas, né? Se eu não me engano, o Rodrigo Pacheco. Isso. E quem era o outro? É o senador Carlos Viana, exatamente. É esse senador que hoje concorre ao Estado. É um jornalista, ele ficou em segundo lugar. E a Dilma realmente foi uma grande decepção daquela eleição, porque se esperava, né? Claro. Com o recall lá de ex-presidente e tal, era uma vaga considerada certa, né? E ela não conseguiu, né? As pesquisas não captaram isso, as pesquisas indicavam Dilma como a vaga garantida, como a líder, mas foi uma grande surpresa, ela não teve votação suficiente para ficar com nenhuma das 2 vagas naquele ano de 2018. O Murilo, Aécio Neves nessa eleição aqui está tentando voltar à Câmara? Sim, Aécio Neves concorre à reeleição aí para deputado federal, ele até pensou em sair para o Senado, mas ficou com medo aí de sofrer uma rejeição muito grande. Acho que ele deve ter se arrependido hoje vendo o quadro do Senado, porque provavelmente talvez ganharia essa eleição, mas ele foi na segurança, está saindo como candidato a deputado federal e é considerada aí uma reeleição praticamente certa, né? A gente não pode garantir nada em termos de eleição, mas tudo indica que vai ter uma reeleição relativamente tranquila. Aécio Neves, que está voltando ao cenário, né? Ele voltou a dar entrevistas, voltou a dar a cara, né? Ele andou sumido por muito tempo, mas parece aí ter perdido aí essa, vamos dizer, aquela vergonha que ele teve pelas denúncias, né? Ele acabou voltando aí
a cena agora e está dando muitas entrevistas e é cotado aí como um dos prováveis deputados federais eleitos por Minas Gerais. Muito bem. Murilo Rocha, diretor de jornalismo da Band Minas, ao vivo com a gente aqui na Rádio Bandeirantes, contando tudo sobre a eleição em Minas Gerais, nessa série que estamos levando ao ar aqui com os nossos colegas jornalistas pelo Brasil da Band.